Então vamos lá. Boa noite, boa Capítulo noite. 11. Opa, boa noite. O capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara bocas aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para tentar propor-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo: amará o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bem interessante isso, que em outras religiões fizeram perguntas parecidas. E as respostas são muito parecidas. Primeiro, amar a Deus, e segundo, amar teu próximo como a si mesmo. Né? Então, algumas religiões. Desculpa, hoje eu estou com soluço. Algumas religiões orientais também fizeram essa pergunta e a resposta foi muito parecida. Então, o, os mandamentos mais importantes é esse: é amar a Deus e amar o teu próximo como se fosse você mesmo. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Eu acredito muito na lei que tudo que você faz volta para você. Então, a forma que você trata as pessoas, ela acaba voltando como as pessoas te tratam, tá? E isso a gente pode ver no nosso dia a dia, tá? No nosso trabalho, no nosso grupo de família, no nosso grupo de amigos. Se você trata uma pessoa com amor, com carinho e respeito, aquela pessoa vai te tratar com amor, carinho e respeito. Lógico que tem as exceções, as pessoas estão passando por momentos difíceis, né? E aí ela não te dá o retorno. Mas um dia ela vai ter essa consciência que errou com você. Então, tudo que a gente faz, ela volta para a gente mesmo. Tá? A lei do espiritismo fala da lei de ação e reação. Né? Então, como é que eu tento tratar as pessoas? Da forma que eu queria que fosse tratado. Tá? Tudo que eu... Lógico que a gente não consegue fazer 100%, né? Mas tudo que eu tento tratar no meu dia a dia, família, parentes, amigos, trabalho, é como queriam que eu fosse tratado. Tá? Eu acredito que isso é um começo muito grande. Você muda a tua realidade quando você faz esse tipo de tratamento com as pessoas, tá? Já aconteceu de pessoas me tratarem mal, e aí eu trato tão bem aquela pessoa que ela fica com vergonha e depois vai me pedir desculpa, né? Então, às vezes você está num trabalho, teu grupo de amigos, de estudos, né? E aquela pessoa te trata mal. Né? E aí, se você for tratar mal, vai ser ação e reação. Eu sei que e a gente tem o impulso já de dar o mesmo retorno, mas quando você começa a tratar bem, né? Quanto melhor você começa a tratar aquela pessoa que trata mal, ela vai mudar, tenho certeza, tá? Pode ser no trabalho, no teu convívio, ela vai mudar. Agora, se você continuar tratando ela mal do jeito que ela trata mal, não vai ter nenhuma mudança. Após, após duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços... Ah, não, isso aqui é de outra, tá? Desculpa. Então, amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento, né? Aqui no capítulo 11 ele fala sobre o egoísmo, né? O egoísmo é uma chaga da humanidade, é uma doença, né? Que tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral está crescendo. O Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos, né? Então, às vezes nós somos muito egoístas, né? Pensamos muito do nosso lado.
Então a gente sempre tem que ter essa visão, essa introspecção, meditação, né? Essa análise de como a gente está se comportando no nosso dia a dia. Tá? E crescer, né? Quanto mais nós controlamos esses sentimentos, emoções, né? Essas ações, ódio, egoísmo, mais nós vamos ascender espiritualmente, né? E mais os problemas mundanos vão abalar menos a gente, né? Porque todo mundo passa por dificuldades. Agora mesmo recebi uma mensagem de uma amiga, um conhecido, né? A conhecida, ela está passando um momento difícil. Todos nós passamos, né? Perdeu um amigo, o cachorro faleceu, morreu, perdeu o emprego, o carro deu PT, e veio tudo de uma vez, né? Então são provas que a gente tem que passar, né? Porque o que eu sempre falo, mar calmo não faz marinheiro bom, né? Bom marinheiro. Aí ele fala também, esse aí eu acredito que todos conhecem, né? Dai a César o que é de César. Os fariseus, os judeus, eles não gostavam de pagar os impostos para os romanos, né? Os romanos dominaram os judeus. Eles tinham que pagar os impostos como todos os povos que eram subordinados ao Império Romano, mas eles odiavam. E aí perguntaram para Jesus, né, como ele se pagava ou não o imposto, né? Isso foi uma armadilha, porque se Jesus falasse não, não paga, eles iam denunciar para as autoridades romanas. Se o Jesus falasse, paga o imposto, eles iam falar, olha, é, é uma pessoa que apoia o Império Romano, é contra os judeus. E aí Jesus deu uma tirada muito boa, dá de César o que é de César, né? Então os fariseus tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos em companhia, dizer: Mestre, sabemos que é veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nós, nos homens, não considera as pessoas. Diz, pois, qual a tua opinião sobre isto? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E Jesus entendeu a pergunta, que era uma malícia, né, uma armadilha para ele, e respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe apresentado um denário, que era a moeda romana, né, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam ele. Então observou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Foi uma tirada muito inteligente dele. Né? A fé e a caridade. Capítulo 11 também ele fala sobre a fé e a caridade. Né? Ele diz que as duas sempre têm que andar juntas. Né? Dizei-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social. Né? Os dois sempre que têm que andar juntos. Né? E a gente, nos caminhos que nós passamos, né, às vezes a nossa fé fica abalada. Né? Passamos por dificuldades emocionais, perdas de parentes, dificuldades financeiras, né? São muitas dificuldades. E é nessas horas que a gente tem que colocar na prática o que nós aprendemos, né, sobre a fé. É uma coisa que a gente nunca pode perder. Tá? Se você perde a fé, tá? E aí você chegou ao fundo do poço. Né? Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas dificuldades do nosso dia a dia, a gente sempre tem que ter a fé. Sempre depois da tempestade vem a bonança. Né? E tudo nessa vida é passageiro. Né?
Você nunca vai ter uma situação que vai ser permanente e definitiva, tá? Tudo vai ser sempre passageiro. É isso que a gente tem que pensar quando a gente tem que, quando começa as dificuldades, né? Isso aqui eu achei bem interessante. Ele fala também a caridade para os criminosos, né? A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, a quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, sem se arrependerem, como também a vós. É bem interessante que essa, essa questão de redes sociais, a gente vê muito líder religioso fazendo arminha, dizendo que criminoso bom é morto, né? Tem que matar criminoso. Então, essas pessoas, né, que frequentam igreja, vários tipos de igreja, né, que ficam fazendo arminha, dizendo que lugar de bandido é no cemitério, né? No meu ponto de vista, eles não entendem o que é o cristianismo. Tá? O cristianismo ele é feito numa linguagem muito simples. Tá? É uma linguagem que uma pessoa sem conhecimento de leitura, um analfabeto, ele consegue entender muito bem. Né? É muito diferente das religiões orientais, que são super complexas, falam de física quântica, né? São coisas muito mais complexas que você tem que ler e estudar. O cristianismo é uma linguagem muito fácil, né? E Jesus passou isso numa forma muito fácil, né? Então, essas pessoas que se dizem estudiosos da Bíblia, que fazem gestinho de arminha, meu ponto de vista, são pessoas totalmente doentes, né? Apesar de ter muitos seguidores, são muitas pessoas que lotam essas igrejas, né? É uma pessoa que pode dizer que é qualquer coisa do mundo, menos cristão, tá? Porque o cristianismo, a linguagem é bem simples. Você tem que amar a todos como se fosse você, né? Então, para a gente, é muito fácil a gente amar o nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, as pessoas que a gente tem afinidades, né? Mas o cristianismo, ele não prega só isso. A gente tem que amar também aqui, como ele colocou, os desgraçados, os criminosos, as pessoas que nos fazem mal, né? As pessoas que perturbam bastante a nossa vida, a nossa paz. Essa é a verdadeira essência do cristianismo. Você não precisa ler livros super complexos de física quântica para entender o universo, a energia. Simplesmente você tem que amar. Tá? Amar a esposa, o filho, a filha é muito fácil, porque tem uma conexão. Mas e amar as pessoas que tiram o teu sossego, tiram a tua paz, os criminosos? Tá? Isso é mais difícil. A evolução espiritual de um ser humano você vê por esses atos, né? Então tem coisas difíceis. Uma vez eu li uma reportagem, pessoal, desculpa, é difícil falar, cara, de soluço. Uma vez eu li uma reportagem que eu fiquei impressionado com a mulher. Mas ela tinha um filho único, uma senhora, e um bandido foi roubar a casa, isso mais ou menos a história, e assassinou o filho dela. Né? E ela visitava ele na prisão, o assassino do filho, perdoou. Né? Essa é a essência do cristianismo. É fácil? Não. Né? É impossível fazer? Também não, basta querer. Tá? Então, essas pessoas que você tem menos afinidades, a essência do cristianismo, você tem que se aproximar. Você não precisa ir atrás de um bandido. Tá muito perto isso que esse exercício que você tem que fazer. As pessoas mesmo, do, da família, amigos que você não tem muito. Grupo de colegas que alguns amigos que você não tem muita afinidade, pessoas que frequentam as mesmas religiões.
né? Todas as religiões que eu frequentei sempre tem uns grupinhos, alguns têm maior conexão e outros têm zero de conexão. Então essas pessoas que a gente tem zero conexão no nosso grupo de religião, no nosso grupo de trabalho, nosso grupo de amigos, de família, que a gente tem que se aproximar. Tá? A essência do cristianismo ela é muito simples. Tá? Então, quando você olhar uma pessoa fazendo arminha na rede social, né, dentro de uma igreja, tá? Meu ponto de vista, ele é um seguidor do demônio, do Satanás, de qualquer coisa. Ele só não pode falar que é um seguidor cristão. Tá? É muito simples essa linguagem. Se essa pessoa está fazendo isso, é uma mente perturbada. Tá? E ainda prega a palavra dizendo que é um estudioso do Novo Testamento, é um mentiroso. É uma pessoa do mal. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Essa era a lei mosaica, né? Que até hoje os judeus eles aplicam muito isso, né? Eles levam muito a sério, né? A gente vê essa guerra da Palestina, né? Eles levam muito a sério essa lei da mosaica. A lei do amor de Jesus ainda não chegou em vários povos, tá? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se a gente só ama as pessoas que a gente tem conexão, nosso filho, nossa filha, nosso pai, o que você está fazendo de essência cristã? Né? Tá muito fácil. Né? Não procedam assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que com isso fazeis do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, o que vai te diferenciar se você só ama as pessoas que você tem conexão? Tá? Você não está na essência cristã. Então, a gente tem que se aproximar, amar das pessoas que a gente não tem afinidades mesmo. Às vezes é um chefe do trabalho totalmente, como vou falar que não sabe o que é gestão de pessoas, que explora totalmente as pessoas, né? É um parente que sempre te fez mal na infância, adolescência, te prejudicou. Então é esses que a gente tem que amar, pessoal. Amar só as pessoas que a gente tem conexão, ela é muito fácil. Tá? Então, o cristianismo, Jesus, ele veio para isso, tá? Para filtrar, mudar essa lei mosaica. Né? O Moisés, ele era assim: se arrancar o teu braço, vai lá e arranca o braço do outro. A lei cristã é mais simples. Né? Levou um, levou um soco numa face, você vira para dar a outra face. É a lei do amor, né? É a lei da não agressão às pessoas. É muito simples essa linguagem. Pessoas fazem isso na prática, a gente vê várias guerras cristãs. Né? A Rússia, que é um país cristão, e a Ucrânia em guerra. Né? A Europa agora está se militarizando, a Alemanha se preparando para uma guerra. A gente vê Israel invadindo lá a Palestina e fazendo uma execução, né? Deu a reportagem, 70% das pessoas que estão morrendo são crianças e mulheres, né? Que não tem nada a ver com terrorista. Então, o mundo aplica, não, tá? Mas eu acredito que nós vamos chegar nessa evolução. É questão de tempo, tá? Só questão de tempo para a gente chegar nessa evolução, tá? E como é que eu vou conseguir isso? Praticando, tá? Ah, com quem eu vou praticar? Nossa, eu tenho certeza que todos têm infinitas opções. Pessoas do trabalho, pessoas do convívio da tua família,
do convívio da religião que você frequenta, as opções são ilimitadas. A gente tem que começar a trabalhar, tá? Já aconteceu em muitos lugares, se a pessoa me tratar mal, você entra naquele grupo religioso ou de amigos, e aí fica as pessoas desconfiadas, te tratando mal, e eu me aproximar dessas pessoas, começo a me aproximar, tratar bem elas, e elas começam a mudar a opinião, né? Agora, se for ficar tratando mal ela e ela me tratando mal, vai ficar um círculo vicioso, vai virar como o Oriente Médio, né? Que há não sei quantas décadas estão se matando lá, né? Então, a gente tem que começar a praticar, tá? A primeira lição sempre passa as lições, né? Que a gente tem que praticar, todos nós, eu mesmo, tenho muitas pessoas para praticar, acredito todos nós. É começar a tratar mal, a tratar bem as pessoas que não têm muita conexão com a gente, que tratam a gente mal, tá? Você no trabalho, na família, no grupo de amigos, escolher aquelas pessoas e começar a tratar bem. Eu tenho certeza que em menos de 2 meses essa pessoa começa a criar uma conexão com você. Ela começa a mudar o olhar dela que ela tem para você. E você começa a mudar o olhar que você tem dela e começam os dois a se tratarem bem. Tá? Então, a lição de casa é escolher algumas pessoas que você não tem afinidade, que às vezes você fala mal, ou ela fala mal de você, e começar a se aproximar dessa, tratar melhor, né? As coisas, vocês vão ver que vão mudar a opinião que você tem dela e a opinião que ela tem de você. E aqui ele fala sobre os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens. Né? Não existe um homem mau por toda a eternidade, né? Como esse dualismo que o cristianismo copiou muito da religião dos persas, né? Não existe muito essa eternidade de mal, né? Que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. É como uma criança. Você pega uma criança, ela tem a birra, né? Quem é pai sabe, né? Tem birra. E aí você tem que ter a paciência e quando ela vai se evoluindo, ela vai podando isso e melhorando como pessoa. E a birra vai desaparecendo com a maturidade, né? Então, o mal também. Né? Eu li um livro da Alice que diz que não existe mal. Acho que era do André Luiz. Ele falava assim: existe uma energia mal direcionada, que é temporário. Logo, logo, esse espírito vai evoluir, né? E será uma pessoa boa, que vai amar, fazer coisas boas. Ela está numa energia mal direcionada, né? E a gente tem essa ideia de céu e inferno que veio do Zoroastro, né? Os cristãos eles absorveram essa influência dos persas há, há muitos milênios, há muitos séculos atrás, né? Mas a gente tem que apagar essa visão do mal eterno. O mal é só uma energia mal direcionada que é uma questão de tempo. É como uma criança que um dia vai parar de fazer birra, porque vai crescer, vai evoluir espiritualmente. E é aquela frase que eu acredito que todo mundo conhece, né? Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí eu pergunto, né? Quantas vezes na nossa vida alguém bateu e a gente, será se a gente apresentou a outra face ou bateu também, né? Uma reflexão para vocês, né? Quantas vezes eu bati?
porque alguém bateu na minha face e eu fiz a mesma coisa, fiz como a lei de Moisés, sistema mosaico, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, um verdadeiro cristão, se alguém bater na tua face direita, você tem que oferecer a esquerda, tá? É fácil? Não, mas é possível. Praticando. Praticando, a gente consegue evoluir, tá? Eu penso assim, quando alguém está me agredindo, falando mal, tá? Pelo cristianismo que a gente lê no Novo Testamento, a gente tem que orar para aquela pessoa, rezar, né? Pedir ajuda para que os anjos da guarda iluminem ela, porque nós, a psicologia ela diz assim, que nós só transmitimos o que nós recebemos. Tá? Então tem muitas absorções nossas da nossa infância, adolescência, que nós absorvemos e quando viramos adulto nós transmitimos. Né? A psicologia é bem clara nisso. Né? Se você recebeu amor na tua infância, quando você vira um adulto, você sabe dar amor. Mas se você não recebeu, você não sabe dar amor. Dois, 92% da, do mundo é Ctrl-C e Ctrl-V das pessoas. É o que nós recebemos, nós transmitimos. Tá? Vocês podem ter uma reflexão de muitas coisas que vocês fazem, inconscientemente nós fazemos, são coisas que nós recebemos da infância. Eu vejo algumas pessoas, amigos meus, que vivem com medo. Medo de tudo. Sair na rua, tudo. E aí, quando eu conheço o pai, os pais é a mesma coisa. Já vejo alguns que são mais agressivos. Quando eu conheço o pai ou a mãe, eu já vejo que o pai e a mãe é agressivo. A gente só transmite o que a gente recebe. Isso é um Ctrl-C e Ctrl-V, mas a gente tem que ser mais do que um Ctrl-C e Ctrl-V. Tá? Se a gente recebe ódio, a gente tem que transmitir amor. Essa é a essência do cristianismo. Tá? Esse é o segredo da evolução espiritual. Tá? Como eu ia na igreja católica quando eu tinha 10 anos e o padre falava o reino de Deus. Eu ficava pensando, como era esse reino de Deus? O reino de Deus é isso. Né? É a gente receber o ódio e transmitir o amor. Tá? A gente receber a rejeição e transmitir, aceitar as pessoas, né? Alguém conhece aquela música de Janeiro a Janeiro? O Nando Reis até canta ela, né? Depois, quem tiver curiosidade, coloca no YouTube, coloca lá. Essa letra eu acho muito linda, né? E ela tem uma história, né? Era uma filha que quando os pais se separaram, os pais abandonaram ela, deixaram na casa do avô, não visitaram, perderam totalmente o contato. E ela queria muito que os pais amassem ela. Por isso que ela bota na música, né? De janeiro a janeiro, amar de janeiro a janeiro, eternamente. Né? E às vezes as dificuldades da nossa vida, essa música ela lançou essa cantora, né? A nível nacional de conhecimento, todo mundo começou a conhecer ela, né? E alavancou a carreira dela, porque ela estava tentando e não conseguia ser reconhecida, né? Em vez dela cantar uma música de ódio, né, ela cantou uma música de amor, né? Que ela amaria a mãe dela, ela queria que a mãe dela amasse ela de janeiro a janeiro. É muito linda, né? Então, assim, o segredo da essência cristã, da evolução espiritual, o budismo ele fala do nirvana, né? A Igreja Católica diz o reino de Deus, o céu, o paraíso. É a gente evoluir dessa forma, né? Saber receber o ódio e transmitir o amor. Não ficar o que você recebe é o que você tem que transmitir. A gente faz inconsciente, né? Foi feito até pesquisas, por exemplo, pedófilo
Geralmente a maioria dos pedófilos, eles foram assediados por parentes na infância. E aí quando ele cresce, a única coisa que ele sabe, a única coisa que ele recebeu foi o assédio de um parente. E ele acaba, já adulto, fazendo a mesma coisa com as crianças, né? Então a gente tem que cortar isso, né? O segredo da nossa de chegar ao reino de Deus, digamos, como os católicos falam, é saber podar, tá? Como eu vou praticar isso? Só todo dia, né? Você está no trânsito, alguém buzina para você. Primeira coisa que dá vontade é falar um palavrão para ele, né? A gente pode praticar isso no dia a dia. Te garanto que vai aparecer várias, dezenas, centenas de ações que você vai poder praticar no trânsito, no metrô, ou no ônibus lotado, no seu trabalho, onde você estuda, no lugar que você frequenta, religião. Então, assim, o segredo é a gente praticar isso diariamente, tá? E aí ele fala aqui também da vingança, né? Ele fala que a vingança é uma coisa dos bárbaros, né? Que tende a desaparecer entre os homens. Então a gente tem que é, deletar isso da mente, né? Ah, aquela pessoa me prejudicou um dia, eu vou prejudicar ela. É a primeira coisa que vem na mente da gente, tá? É a primeira coisa. O que eu penso para aliviar, digamos, essa ação e reação? Se alguém, por exemplo, se eu sofro um golpe, alguma coisa, alguém me deu um calote em dinheiro, eu penso, bom, ou eu estou devendo para essa pessoa em outra vida e já paguei, ótimo, estamos quite, ou o que essa pessoa fez, esse bem que ela me tomou, na outra vida, né, eu vou receber um bônus por isso. Ela vai ter que me devolver isso, se eu tiver certo, né? Porque tudo que você tira que não é seu, tá? Você tem que devolver para a pessoa depois, é a lei do karma. Então eu faço isso, tá? Primeira vez que eu fui para fora do país, quando eu voltei, aí tudo que eu tinha eu deixei para uma pessoa cuidar, de confiança. E aí eu só fiquei com a roupa do corpo. Ela ficou com tudo, carro, ações. E aí eu pensei dessa forma. Ah, se ela ficou com tudo meu, tava, então é porque eu estava devendo ela, paguei, ótimo. Se dava devendo, na próxima vida eu tenho um bônus. Alguém vai me dar algumas coisas quando eu estiver precisando dos bens materiais. Tá? Eu faço dessa forma e funciona bem. Tá? E o ódio também é outra coisa que é uma energia de frequência muito forte, que a gente também tem que deletar. Tá? Opa, acabei dando os dois capítulos, né? O 11 e o 12. Tá? Eu só esqueci de mudar o nome, né? O 11, ele é amar o próximo como a si mesmo. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Hoje eu vou liberar mais cedo, que é o dia é um dia especial aí para quem é casado, né? Eu acabei esquecendo, desculpa, marquei essa aula aí, né? E o capítulo 12 é amai os vossos inimigos, né? Então, a lição que eu passo hoje para a gente, pessoal, é praticar isso no dia a dia, tá? É no dia a dia, tá? No trânsito, quando alguém buzinar, no metrô ou no ônibus, quando alguém tentar te derrubar, lotado, pisar no seu pé, tá? No teu trabalho, no teu companheiro de trabalho que trata mal, o teu chefe,
tá? Algum parente ou um ex-marido, ex-esposa que viraram arqui-inimigos para sempre. Né? A grande lição hoje é praticar isso no nosso dia a dia. Tá? Eu sempre falo que a resiliência, né, é a coisa mais importante de quem está seguindo esse caminho. O que é resiliência? A gente tenta, cai, não consegue, mas levanta, tenta outra vez. Ó. Insistir. Insistir que a gente começa a evoluir como ser humano. E quanto mais a gente evoluir como ser humano, menos os problemas mundanos nosso dia a dia, vai afetar a gente. Tá? Então, isso não é só uma questão de evoluir espiritualmente, mas assim, isso te ajuda no mundo mudando. Tá? Eu conheço pessoas assim que são totalmente problemáticas, né? Porque tudo ela afeta. A pessoa dá um espirro do lado dela, ela já se irrita, né? Então são pessoas que sofrem muito, né? Tá na ciclofaixa, alguém passou perto dela, já perdeu o dia. E aí já fica estressado o dia todo. Né? Então isso é muito mal, isso vai te envelhecer, isso vai te adoecer, vai te tornar infeliz. Então o segredo é a gente evoluir e os problemas mundanos nossos não afetar. Né? Quanto mais a gente praticar, menos os nossos problemas mundanos vão nos afetar. Uma separação, uma doença, né? Um problema no trabalho, financeiro, de emprego. Né? A gente passa por N problemas. Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, eu vou encerrar, tá? Para vocês jantarem com seus maridos, suas namoradas. Para não passar batido, tem, tem um cara que a gente viu alguns dias atrás, eu não vou lembrar o nome dele, eu sei que é Guto alguma coisa, né? E ele falava que ia mandar fazer um bracelete, que ele é ele gosta muito do estoicismo. E aí ele ia mandar fazer um bracelete com a escrita: foco no que eu posso mudar e ponto. Só para ele. Estoicismo é uma É, filosofia muito bonita. Eu recomendo vocês lerem, estudarem. É muito bonito o estoicismo. Eu gosto bastante, né? Os Enos, só da Grécia. Eu gostei da tua observação, Marcos. A gente tem que focar naquilo. Quem a está gente, focado nisso, não esquece o que está te perturbando ao redor, essas coisinhas pequenas de fofoca, intrigas, né? você pode fazer alguma coisa sobre isso? Não. Se você pode, você vai lá e faz. O que que você realmente pode mudar? O que que realmente, aonde realmente você pode atuar? Só aquilo que diz respeito à sua vida. Mais nada. Assim, é igual assim, eu tive algumas mudanças de atitude aqui no quintal, porque é, tem algumas pessoas aqui que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, elas não respondem. E não sei, eu comecei a ver que talvez eu estivesse incomodando essas pessoas. Elas foram criadas assim e elas não gostam e fazer o quê? Tá tudo bem, ué. O que que eu posso fazer? Não dá para fazer nada por elas. Aí a gente se cruza pelos corredores e acaba ficando por isso mesmo. Aqueles que a gente cumprimenta e retribui o cumprimento, às vezes a gente passa e às vezes não vê a pessoa vai lá e cumprimenta, a gente vai e cumprimenta também, só que tem pessoas que infelizmente não são assim. E aí a gente mudou um pouco a atitude, né? De repente elas não gostam, elas não foram criadas assim. Agora eu costumo dar bom dia até para os cachorros na rua. Tem um cachorro no Tá caminho, certo. aonde eu vou, o caminho do portão da minha casa até onde eu vou pegar a moto.
Tem uns meninos que ficam sentados ali, que eles trabalham no Lava Rápido, eu cumprimento eles, eu cumprimento a senhora da loja de roupa, aí tem um cachorro marrom no meio do caminho, aí eu falo, bom dia, caramelo, o cachorro rabando o rabo, porque é isso que eu tenho para dar, e, e, e tem pessoas que não querem receber, e tá tudo bem também, vai fazer o quê? E aí a gente para. Foco no que a gente pode mudar. O que que a gente pode mudar? Só nós mesmos. Então, a gente para de olhar para a vida das outras pessoas. Isso, para mim, também foi uma grande sacada. O negócio do estoicismo, conhecer um pouco mais o mundo estoico, abriu bastante o leque de linha de pensamento. Mas é isso. Bom, recomendo. E aí vamos fazer nossa lição de hoje, né? Praticar o que a gente receber sempre transmitir numa boa frequência. Ah, tem um fulano que te trata mal, começa a tratar ele bem. Eu tenho certeza que em 2 meses essa pessoa vai se aproximar muito de você e fazer uma conexão. Tá? Porque, e assim, não seguir pessoas, chefes religiosos que fazem arminha na mão, que diz que bandido, que lugar de bandido é no cemitério, bandido bom é morto. Ninguém gosta de bandido, pessoal. Mas assim, a vida só quem pode tirar é Deus. Né? Nós não temos esse poder. Então a gente tem que começar a amar os mais difíceis. Né? Como diz aqui, os desgraçados. É esses que a gente também tem que amar. Amar os que a gente ama é muito fácil. Né? Então, a essência do cristianismo é isso. Né? Eu acredito que se todo mundo fizesse isso, a gente teria um mundo muito melhor. Mas a gente está em evolução, nós vamos chegar lá. Né? É questão de tempo. É questão de tempo isso. Tá? Pessoal, boa noite aí. Vou até tirar aqui da gravação.